Oi, gente, tudo bem? Vamos lá para mais uma aulinha de hoje. A gente precisa estar dando início, né, na verdade, dando continuidade ao vídeo que nós fizemos aí da última vez. Nós começamos a falar sobre matrizes energéticas, né? O professor começou a destacar a importância do carvão, do petróleo no Brasil, né? Falamos também um pouquinho sobre energia nuclear, gás natural. E a aula de hoje, ela tem como prioridade dar ênfase, seguir com essa ênfase agora falando sobre fontes renováveis no Brasil, tá bom? Então peço a vocês que tenham atenção, peço a vocês que já comecem a se preparar, né? Separa aí seu caderninho para fazer as anotações e não esqueçam que a gente está tendo aí nossos encontros semanais, naquele horáriozinho a partir das 18 horas com as turmas, então cada turma já deve estar recebendo os seus horários com as lives usadas aqui no aplicativo Zoom. Tá bom? Então a gente espera vocês lá na quarta-feira, cada turma no seu respectivo horário, para que a gente possa ajudar na medida do possível, numa troca de ideias, numa troca de informações, que seja extremamente importante para todo mundo. Beleza? Então vamos lá, vamos dar início à nossa aula de hoje. Vamos fazer o mesmo esquema que fizemos no último vídeo, beleza? E aí a gente consegue iniciar as nossas atividades. Bom, vou tirar meu rostinho daqui para não atrapalhar a atenção de vocês, tá bom? E aí vocês começam a desenvolver essa aula comigo. Como está ali no quadro, a proposta é que a gente possa estar conversando sobre produção de energia renovável no Brasil. Lembrar, né, que ao falar de energia renovável, é aquela fonte de energia que tem uma capacidade de renovação muito rápida, muito grande, certo? Então, a gente selecionou para a aula de hoje alguns tópicos que consideramos muito essenciais. Bom, o primeiro tópico que o professor gostaria de começar a falar com vocês é falar sobre etanol. Joia? Quando falamos em etanol, sabemos que o Brasil ele é um dos maiores destaques no mundo na produção desse recurso. Vale a pena esse tipo de atenção para a nossa aula de hoje, tá? Bom, ao falar de etanol, obviamente, o primeiro destaque a ser colocado aqui tem que ser o destaque da cana-de-açúcar. Ou seja, é o principal produto no Brasil responsável pela produção de etanol. Nos Estados Unidos se produz etanol a partir do milho. Na Europa se produz etanol a partir da beterraba. O Brasil, o principal produto para a produção de etanol é justamente a cana-de-açúcar. E claro que isso tem várias implicações. Na aula de agricultura é bom a gente lembrar que falar de cana-de-açúcar é falar de um modelo plantation, é falar de impactos ambientais, é falar de uma exploração de mão de obra. Então, tudo isso acaba sendo fundamental para o desenvolvimento desse cenário. Bom, o que a gente selecionou aqui? Ponto A. Nós temos como pontos que poderíamos chamar de positivos a produção de etanol a partir da cana-de-açúcar. Vocês perceberam que eu dei aquele espaçozinho ali, daqui a pouco nós vamos montar o nosso quadro, colocar as setinhas, deixar do jeito que vocês gostam, tá bom? Então, entre os pontos positivos, o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês? Primeiro ponto positivo, claro, é uma fonte renovável. Isso aí é inegável, é uma fonte renovável e, claro, isso dá a dimensão da importância que essa matriz energética tem no cenário brasileiro. Polui muito menos, se comparado a carvão, petróleo, é uma fonte que gera muito menos poluentes. E quando a gente fala dessa menor poluição, gente, principalmente destacando a emissão de gases poluentes na atmosfera, tá bom? Um outro ponto importante são as boas condições naturais no Brasil. Então, o que a gente se refere a essas boas condições naturais? A gente está falando de um território gigante, né? O território brasileiro é um território gigante. Estamos falando de uma variedade climática presente no território brasileiro, uma variedade de tipos de solo. Claro que isso tudo contribui para que a gente tenha, e aí, nesse caso especificamente, um tipo climático mais amplo, que é a questão do clima tropical, que é fundamental para a produção de cana-de-açúcar. Tá? E outro detalhe, também chamando a atenção, que é a produção de tecnologia nacional. E, nesse caso, a produção de tecnologia nacional, por exemplo, a gente fala aqui do carro flex. Tecnologia brasileira
E, claro, a história do carro flex dá essa dimensão da importância do etanol no Brasil. Tá bom? Uma fonte que vem ganhando notoriedade nos últimos anos. Lembrar que cana-de-açúcar ela é uma commodity, né? Um produto que é negociado no mercado financeiro, vem ganhando uma valorização significativa como uma agricultura energética e, claro, muitas vezes ela acaba sendo apontada como um dos itens responsáveis pelo aumento da pobreza, pelo aumento da desigualdade social no campo, pela prioridade dada à questão da produção de setores como esse. Bom, vamos chamar a atenção aqui os pontos negativos. Nos nossos pontos negativos, nos chama a atenção aqui principalmente quando destacamos a expansão, me perdoe aqui, a expansão dos problemas do campo brasileiro. Tivemos a oportunidade de citar alguns na aula de Geografia Agrária, e aí a gente também chama atenção para esses pontos aqui. Nessa expansão dos problemas no campo do Brasil, é óbvio que eu não vou deixar de comentar com vocês que isso foi responsável pelo avanço da concentração fundiária. Sim, a concentração fundiária ela é muito intensa, ela é muito significativa e cresceu ainda mais com a questão da produção de etanol. A gente vai fazer esse comentário já já com vocês. Bom, temos aí a relação com o desemprego. Sim, o desemprego aumentou significativamente no campo e, claro, se aumenta desemprego, aumenta êxodo rural. Se aumenta êxodo rural, aumentam os problemas urbanos atrelados a esse êxodo rural acelerado, sem nenhum tipo de organização, sem nenhum tipo de planejamento, tá bom? E também o pior de todos eles são ruins, né, gente? Mas chamar a atenção aqui para os impactos ambientais. Falando aqui de retirada de cobertura vegetal natural para a expansão das lavouras de cana. E hoje é bom chamar a atenção que no Brasil a cana-de-açúcar ela está chegando com força na Amazônia. A lá de cana-de-açúcar na Amazônia já é uma realidade. Bem atento a esse cenário. Bom, queria fazer um comentário com vocês enquanto eu vou montando aqui esse esqueminha para deixar do jeito que vocês gostam. É o seguinte, quando a gente começa a dar essa importância à cana-de-açúcar, nós estamos falando aqui, gente, de um período bem conturbado, né? O período conturbado qual é? Estamos na década de 70. Tá? A cana-de-açúcar ela vai ganhar grande notoriedade no Brasil a partir dos anos 70, tá bom? Num cenário que vamos ali associar a crise do petróleo no mundo. Tá? Nós falaremos isso com a parte, né, com a turma de SpaceX, com a turma que tem a parte de geografia geral. Nós falaremos isso porque é importante que a gente ressalte aqui que a crise do petróleo nos anos 70 ela impulsionou vários países a buscarem fontes alternativas de energia. Né? E no caso brasileiro, muitas alternativas foram desenvolvidas justamente nesse contexto da crise do petróleo. A gente vai chamar a atenção, por exemplo, das grandes hidrelétricas nesse período. Já é o próximo tópico que a gente vai estar discutindo, é o papel das hidrelétricas. Agora, o etanol ganha força também com um programa desenvolvido no Brasil, que é o Proálcool. O Proálcool da década de 70, ele foi fundamental para o desenvolvimento desse tipo de atividade no território brasileiro. Bom, não esqueçam disso não. E essa questão do etanol na década de 70, como a gente colocou, ela está diretamente atrelada ao contexto vivido no mundo naquele momento. O contexto do aumento do preço do barril do petróleo em escala internacional. Bom, então que a gente fique atento a cada item que nós estamos chamando a atenção de vocês aqui, tá bom? Porque o caso do etanol tem essa situação, tem as situações dos pontos positivos e negativos que conseguimos enxergar na atualidade, mas que ele nem sempre foi o principal produto. Né? Não é o principal produto, não é a principal fonte de energia, mas das matrizes alternativas hoje,
ele é um dos pontos centrais, que ganha importância na década de 70. E aí, se você me permitir, eu estou me segurando para não falar, mas não tem como, né? Se você me permitir, essa questão da crise do petróleo dos anos 70 que vai dificultar ainda mais, por exemplo, o desenvolvimento de programas que estejam voltados à distribuição de terras. Então, fazendo a comparação com a aula de geografia agrária, se você tem a lei de terras, perdão, o Estatuto da Terra de 64, que determina a distribuição de terras, a produção de etanol a partir do pró-álcool de 75, ele é um problema. Ele é um problema porque o pró-álcool ele vai priorizar os grandes latifúndios, vai priorizar as grandes propriedades que possam produzir cana-de-açúcar, sabe? Então, me permita colocar aqui que nós temos que, sim, fazer esse contexto, esse programa que acelerou todos esses problemas que acabamos de citar no campo brasileiro. O álcool, como eu disse para vocês, ele é da década de 70, ele é do ano de 1975, tá bom? E tinha como principal função incentivar a produção de etanol como forma de tentar não substituir o petróleo, não é substituir, mas ser uma importante alternativa em relação ao uso do petróleo aqui no caso brasileiro. E mais, né, gente? Quando a gente olha esse cenário, você veja mais uma vez a importância que passa a ser dada à agricultura energética. Se dá uma importância muito grande a essa questão da agricultura energética. Compreende? No momento que você passa a dar uma importância muito grande a essa agricultura energética, os produtos passam a ter uma forte valorização no mercado internacional. Então, tudo isso acaba contribuindo. Tá bom? Fica atento aí a essas dicas. Vamos nós aqui. Continuando, vamos para a nossa segunda matriz energética, renovável. Vamos falar aí do papel das hidrelétricas. Beleza? Os principais pontos que a gente pode estar chamando a atenção de vocês aqui para hidrelétricas. Bom, desses pontos que a gente gostaria de chamar a atenção, o que a gente pode destacar? Energia limpa. Professor, mas eu já ouvi falar que ela gera inúmeros impactos ambientais. Sim, ela gera impacto ambiental. Mas quando a gente fala de energia limpa, a gente está se referindo à emissão de gases poluentes na atmosfera. Beleza? Então, ela é considerada uma energia limpa, renovável, tá bom? E olha o termo que eu vou colocar aqui, ó, barata. No Brasil, ela é barata, até pela abundância hídrica que o território brasileiro apresenta. Tranquilo? Ela é uma matriz energética que, sim, como eu disse, eu não vou deixar de falar sobre o assunto. Ela gera inúmeros problemas ambientais. Entre os principais problemas ambientais, você pode destacar ali, ó, a redução da biodiversidade. Sim, as áreas alagadas ali para a criação das barragens de hidrelétricas é um ponto importante, tem que se chamar a atenção. Ela tem a geração de um microclima naquele espaço onde ela está sendo construída. Então, isso é também um ponto que nos chama a atenção, o tamanho e impacto ambiental causado naquela região. Poxa, gente, você atinge ali diretamente uma questão de assoreamento das barragens. Muitas barragens hoje no Brasil estão sofrendo graves problemas, né? Principalmente com a redução de profundidade em virtude de apresentarem barragens assoreadas. Mas grandes usinas hidrelétricas no Brasil estão apresentando esse tipo de situação. Então, vale a pena a gente também ter atenção a isso. A perda da mata ciliar, a perda da fauna, da flora, isso tudo acaba entrando como graves problemas nesse tipo de situação. Joia? Então, ela é considerada uma energia limpa, renovável, barata, tem problemas sociais graves, tá bom? Problemas ambientais. E aqui, ó, do ladinho, vamos botar para o nosso quadro aqui, continuando, além disso, nós temos também problemas sociais muito graves atrelados à questão das hidrelétricas.
O que nós poderíamos destacar aqui desses problemas sociais? Obviamente, não vamos esquecer do deslocamento de populações. Ali você tem a questão do deslocamento da população ribeirinha, de população indígena, de grupos que ocupam essas áreas historicamente e que são obrigados a deixar seus espaços de vida pelo desenvolvimento do papel das hidrelétricas. Temos ali a perda de terras agricultáveis, justamente pela necessidade da criação de barragens. Então, isso é mais um problema que as hidrelétricas são capazes de gerar também no nosso território. Ok? Então, aí seriam os aspectos gerais observados nessa questão das hidrelétricas. Dá uma olhada, vê se dá tempo de você anotar a dúvida para você depois perguntar a gente, tirar a dúvida com a gente na live, o que a gente possa estar contribuindo com vocês com esse aspecto. Bom, vamos deixar ali marcadinho, bonitinho. Isso, agora aqui assim, aí, ó, para que vocês possam depois perguntar a gente direitinho. Tranquilo? Então, beleza. Feito isso, voltamos para cá, porque eu preciso fazer algumas observações. Vamos fazer algumas observações bem importantes nesse cenário das questões envolvendo hidrelétricas. Deixa eu dar um círculo nisso aqui. Aí, garoto. Chamar a atenção para as nossas observações. Bom, então, nossa primeira observação que eu gostaria de colocar, primeiro OBS, chamar a atenção para as crises energéticas no Brasil. Bom, no cenário das crises energéticas, obviamente, envolvendo essa questão das hidrelétricas. Bom, então, na questão das crises energéticas, chamar a atenção aqui de vocês, vamos aqui nos organizando. Tá? No item número 1, me chama a atenção a crise que vivemos entre os anos de 2000 e 2001. Esse momento na história do Brasil, ele foi marcado, gente, por um cenário chamado de apagão, né, onde o Brasil, nesse momento, viveu a falta de eletricidade nas suas principais regiões, né, no centro-oeste, no sudeste, no sul do Brasil, ali de mais de 12 horas de falta de energia. Aí, claro, é um período que ficou marcado significativamente pelo aumento de consumo, né? A população brasileira vinha aumentando seu poder aquisitivo, então o consumo de energia aumentava sem o acompanhamento da infraestrutura. O que é isso? Você, infraestrutura, você tem o aumento do consumo da energia, o consumo de energia cresceu substancialmente, o número de pessoas cresceram no Brasil, só que o Estado não deu suportes para que evitasse problemas como a questão da falta de energia. Não teve energia, não tinha. As usinas estavam no limite da produção. E lembrar que, nesse momento, gente, você ainda não tinha uma total privatização do sistema elétrico do Brasil. Muita gente coloca, muitos historiadores colocam, que essa questão da crise de 2000, 2001, ela é um fundamento importante para consolidar a privatização do setor elétrico brasileiro. Ou seja, o Estado, mais uma vez, demonstra a incapacidade de produzir, o Estado demonstra, mais uma vez, que não é capaz de manter a produção, e aí a justificativa principal qual é? Privatiza. Então, acabou se utilizando dessa estratégia de sucatear o setor para privatizar o setor elétrico brasileiro. Um segundo cenário da crise é 2008. 2008, a crise já vai envolver Itaipu. Bom, Itaipu é a nossa maior usina hidrelétrica. Então, a maior usina hidrelétrica do Brasil é Itaipu. Tá joia? Para quem tem dúvidas ainda, por favor. É a maior usina hidrelétrica do Brasil. Eu não disse a maior usina totalmente brasileira, que é uma outra história. Mas ela é a maior usina do Brasil. Ela é considerada uma usina
binacional. Bom, por que binacional? Porque ela gera energia diretamente tanto para o Brasil quanto para o Paraguai. É um projeto da década de 70 que envolveu os dois países. Claro, o maior percentual, o maior investimento na construção da usina é do Brasil, mas o Paraguai também tem direitos na produção de energia. E justamente por ter direitos na produção de energia, o consumo de energia, de eletricidade no Brasil ele é muito grande. Ele é muito maior se comparado, por exemplo, ao Paraguai. Então, nosso consumo, por ser muito maior se comparado ao do Paraguai, vai fazer com que o Brasil compre o excesso de energia que o Paraguai possui. A conta seria mais ou menos assim: 60% da energia gerada em Itaipu é brasileira, 40% é do Paraguai. Só que 40% do Paraguai é muita coisa. Então, o que o Paraguai faz? O Paraguai vende o excedente de energia para o Brasil. E o Brasil compra. O Brasil precisa comprar essa energia para continuar abastecendo seus principais setores. Então, o Brasil tem essa necessidade. O que acontece? O Paraguai, quando chega em 2008, tem um novo presidente. O presidente, na época, era o ex-bispo da Igreja Católica, Fernando Lugo. O presidente paraguaio já tinha observado o que a Bolívia havia feito com o Brasil. Não sei se você lembra do último vídeo, mas eu faço o comentário que em 2006 o Brasil teve um problema em relação à questão do gás natural com a Bolívia e o Evo Morales, então presidente empossado na Bolívia, vai exigir que o Brasil pague mais pelo gás natural explorado na Bolívia. O Brasil, na época, cedeu às exigências bolivianas e o tanto que isso justificou no aumento do gás natural. Isso também vai acontecer no Brasil, porque com Itaipu, esse novo presidente paraguaio ele vai fazer exatamente a busca por renegociação de contratos. O Paraguai também vai querer renegociar contratos, porque o Paraguai vai querer que o Brasil pague mais pela energia gerada em Itaipu. Estamos no governo Luiz Inácio Lula da Silva no Brasil. E, já antecipando a resposta, sim, o Brasil também cedeu à pressão paraguaia, tá bom, gente? Não me mata, não. Também cedeu à pressão paraguaia e aceitou o reajuste cobrado pelo então governo paraguaio. Isso também vai ajudar a explicar o encarecimento da eletricidade no Brasil nos últimos anos. Terceiro item, ainda envolvendo crises energéticas, 2010. Ao destacar 2010, a gente volta a uma polêmica importante, que é a polêmica de Belo Monte. Belo Monte, uma usina construída no rio Xingu. Lembrar que o rio Xingu fica no estado do Pará, norte do Brasil, na bacia amazônica, tá? A maior bacia hidrográfica do Brasil, né? E Belo Monte, ela é considerada, vamos botar essa informação aqui, ela é considerada a maior usina totalmente brasileira, ou seja, exclusivamente brasileira. É aquela usina que é considerada a maior e que gera energia no território brasileiro. Ela é a segunda usina do Brasil, ela fica atrás de Itaipu. Bom, mas lembrando que Itaipu é binacional e Belo Monte não. Tá? O início da operação, o início da geração de energia de Belo Monte é 2016, quando começa a gerar energia. Mas qual é a polêmica ali envolvendo o ano de 2010? A polêmica está no seguinte: a área de construção da usina ela é considerada muito grande. Então, naquele momento, a área de alagamento muito extensa. Como a área de alagamento era muito extensa, os impactos ambientais e sociais gerados por Belo Monte são muito grandes. Correto? Então, isso, claro, gerou muita crítica de diversas frentes, né? Críticas
daqueles que defendem as questões ambientais, daqueles que defendem as questões sociais, presentes naquela região. Tranquilo? Então, isso gerou muitas e muitas críticas mesmo. Fiquem ligados nisso. Uma outra crítica para a gente colocar aqui, né, era a distância, é a distância dos grandes mercados consumidores. Os grandes críticos do projeto chamavam a atenção pelo distanciamento de Belo Monte. Belo Monte muito distante de centros como o Sudeste, o Sul, o Centro-Oeste brasileiro, né? E criticavam por que criar um projeto desse no norte do Brasil. É claro que isso tem a ver com o contexto vivido no país, de desmetropolização, de desconcentração industrial, obviamente tem a ver, tá bom? Então, as críticas fizeram com que o projeto fosse alterado. Olha só que interessante. E a partir desse momento, Belo Monte passa a ser considerada, passa a ter um outro modelo de gestão, um outro modelo de adaptação ao que estava sendo feito, tanto que Belo Monte hoje é considerada uma das usinas fio d'água, tá bom? Seria uma usina fio d'água. A usina fio d'água ela tem como proposta reduzir os impactos ambientais. É a principal proposta dessas usinas. A área de alagamento muito extensa. Então, uma usina fio d'água fez o quê? Reduziu essa área de alagamento e potencializou a geração de energia. Como assim? Aproveitando os momentos de cheia que a bacia do Rio Xingu pode oferecer. Então, a ideia da usina fio d'água é ela ter um maior aproveitamento do rio, principalmente no período de maior vazante. Tá, gente? Então, esse é o ponto-chave para se entender essa questão da usina fio d'água. Belo Monte não é a única usina fio d'água do Brasil. Tá? Além da usina de Belo Monte, temos outras usinas, como a usina de Jirau, a usina de Santo Antônio, né? Essas duas localizadas no Rio Madeira, lá na fronteira do Acre com Rondônia. Você consegue estar falando sobre isso também. Tá beleza? Então, espero que lembrem disso aí para a gente estar trocando essa ideia. Bom, aqui ficou tranquilo para vocês? Ficou, né? Então, chamamos aí a atenção de vocês nessa observação do cenário das crises energéticas que tivemos no Brasil. Bom, partindo para o próximo tópico também bem legal de se comentar, tópico bem importante. O próximo tópico fala, aqui é o item 3, isso. Falamos das fontes consideradas alternativas. Fontes importantes, fontes que estão em expansão, muitas delas, né? Não nesse cenário de crise que vivemos, mas vivemos relativamente uma expansão dessas fontes alternativas. Quem seriam essas fontes alternativas que estaríamos falando aqui? Estamos comentando sobre o papel de uma energia eólica. Lembrar que a energia eólica é aquela gerada pela ação do vento, energia solar, energia de maremotriz. Bom, isso já em desenvolvimento no Brasil. Você pode falar, obviamente, do papel da biomassa. É importante citar sobre essa matriz e outras fontes em desenvolvimento no Brasil. Aqui, gente, cabe um comentário que é o seguinte. O comentário é: na energia eólica, a região mais propícia para isso é o Nordeste brasileiro. A região Nordeste é a região mais propícia, muito em virtude de apresentar ventos constantes na região, são ventos ali constantes, aproximadamente de 10 metros por segundo, a velocidade média desses ventos. E isso tem a ver muito com a zona de convergência intertropical, tem muito a ver com a proximidade com a zona equatorial, com a chegada dos ventos alísios de maneira constante nessa faixa equatorial. Então, tudo isso contribui. Tá bom? E, claro, de novo, a faixa do litoral do Nordeste é uma faixa importante para se entender a importância da energia eólica, que poderia ser muito melhor aproveitada.
Energia solar. Energia solar, ela tem um ponto importante, né? Depende, obviamente, dos raios solares, mas o ideal é que você tenha um tempo aberto, com poucas nuvens, correto? E o ideal, claro, no Brasil, a área mais propícia para se gerar energia eólica é o sertão nordestino. É uma área de clima mais seco, correto? Então, muitos entendem que a energia solar, claro, ela pode ser aproveitada no país inteiro. Um país de clima predominantemente tropical, claro que dá para aproveitar no país inteiro, mas a mais propícia são em áreas de clima seco. Se a gente já estivesse falando aqui de uma aula geral, estaríamos falando que a energia eólica, pô, a região mais propícia para isso são as regiões desérticas, correto? Mas, no caso brasileiro, destacamos aí uma área semidesértica, que neste caso é o sertão nordestino. Agora, tem um detalhe aqui de vocês, que essas matrizes, elas fazem sempre isso aqui, ó. Elas sempre enfrentam um ou mais dos seguintes problemas. Antes de eu falar dos problemas, só para não deixar passar, né, gente? Maremotriz, movimento de maré, né? Então, as áreas que se destaca para a produção de maremotriz são as faixas litorâneas, né, com a instalação de boias no litoral, e essas boias, ao se movimentarem, transformariam energia cinética em energia elétrica. E biomassa, você está falando de matéria orgânica. Então, você está falando aí do etanol, da soja, da mamona, do babaçu, do dendê, tudo isso sendo transformado em energia também. Tá bom? Então, por favor, não esqueçam disso. Agora, o que eles sempre enfrentam? Um ou mais dos seguintes que eu vou listar. Primeiro, dependência do clima. A energia eólica depende do clima, a energia solar depende do clima. A biomassa, querendo ou não, vai ter uma certa dependência com o cultivo, e o cultivo tem a ver com a questão climática. Então, isso varia bastante. Tá? Não é qualquer região que tem essa capacidade toda para gerar todas essas matrizes energéticas. Isso é um ponto importante. Segundo ponto, o custo-benefício. Então, muitas vezes o custo-benefício é ruim, você tem um custo altíssimo para se gerar energia, e muitas vezes nesse custo altíssimo, isso não é, obviamente, rentável, você não acaba tendo uma lucratividade e não consegue chegar ao resultado que se espera. Bom, e mais para mim, o mais importante de todos, os interesses econômicos contrários. Esses interesses econômicos contrários, para mim, pesa bastante, que aí envolve também a questão do Estado. Mais uma vez, o Estado ele acaba dificultando, por exemplo, o desenvolvimento de matrizes como energia eólica, energia solar, né? Dificulta a entrada de empresas que poderiam atuar nesse setor, porque você tem uma forte dependência, por exemplo, com o setor hidrelétrico. Sabe? Então, às vezes, a relação que os estados possuem com algumas empresas, isso acaba dificultando bastante o crescimento de outras em setores que poderiam dar uma alternativa. Setores que poderiam beneficiar, por exemplo, a redução de custos. Deixa eu ser mais claro quanto a isso. Falar de energia solar é uma energia, gente, relativamente ainda muito cara para os padrões da população brasileira. Poxa, você instalar energia solar, placas solares numa residência, o custo para uma família de 4 pessoas ele não é menor do que 15, 20 mil reais. Não são todas as famílias que dispõem desse tipo de recurso. Correto? Agora, se nós tivéssemos mais empresas no setor que pudessem competir no mercado nacional, que pudessem oferecer, sabe, a preços menores, com certeza seria uma fonte limpa para nós, da geografia, uma das fontes mais limpas que existe, a energia solar, e com um preço muito mais barateado. Sabe? Então, acho que isso vale a pena a gente entender que falta ainda um incentivo para que essas matrizes alternativas possam crescer. Não, ainda continuam nessa história de se dar prioridade às fontes tradicionais, como
principalmente petróleo, porque é capaz de gerar uma série de derivados nesse sentido. Beleza, gente? Então, acho que vale a pena a gente ter esse cuidado, ter essa observação. Dá o print da sua tela, por favor. Dando o print da tela. Beleza? Bom, já que você deu print, ficamos aí com esses aspectos gerais das fontes renováveis no Brasil. Tá bom, galera? Então, dê uma olhada com calma, dá tempo aí de você fazer suas anotações. Show de bola. Bom, já que você deu print, deixa eu voltar para cá, porque aí tem alguns comentários que eu gostaria de fazer com vocês. Dentre esses comentários, chamar a atenção que o Brasil tem um altíssimo percentual da sua eletricidade gerado a partir das hidrelétricas, né? Então, gente, falando de eletricidade apenas, eletricidade corresponde, as hidrelétricas correspondem a quase 70% de toda a geração de energia elétrica no Brasil. O Brasil tem ainda uma grande dependência do setor hidrelétrico para a geração de energia elétrica. Então, fica aí o destaque para vocês da importância das hidrelétricas para a geração de eletricidade. O Brasil tem um potencial muito grande para investir e para desenvolver alternativas de energia. Falta investimento no setor, falta recursos para isso. E por isso que a gente acaba ainda sofrendo com essa questão da demanda energética, da demanda da eletricidade. Lembrar a todos que estão assistindo a aula, falar de energia, principalmente no Brasil, não é falar só de eletricidade. A principal fonte de energia no Brasil é o petróleo. Ainda há uma grande dependência com relação aos combustíveis fósseis. Tá, gente? Porém, quando destacamos a eletricidade, é onde que vem o papel das hidrelétricas como importante nisso. Tá joia? Então fica a dica para esse final da aula, para vocês ficarem atentos a esse cenário. Tá bom, gente? Então espero que vocês tenham dado o printzinho ali, depois vocês vão estar recebendo ali a lista de exercícios que envolvem essa parte de energia no território brasileiro. Ok? Gente, muito obrigado por ter ficado até o final. Façam suas anotações, escrevam as dúvidas para que a gente, nas lives, possa estar continuando a aula. Essa é a ideia. Aqui é uma apresentação geral e, claro, a gente depende que vocês estudem para que a gente possa desenvolver ainda. A nossa aula continua, tá? E continua, claro, com a pergunta, com a participação de todos vocês. Valeu, gente. Muito obrigado, um grande abraço, fiquem na paz e a gente se vê. Valeu? Tchauzinho.